Buenas tardes a todos os obreiros, a todos os colaboradores e CPOs. Vamos primeiro a ser uma oração antes de pensar a classe. Mi Deus e mi Padre, em o nome de nosso Senhor Jesus, uma vez mais estamos aqui para uma classe com aqueles que estão interessados em aprender mais e conservar sua vida espiritual incendida com temor e servidumbre ao Senhor, vencendo dia tras dia a vontade ou as vontades da carne. Espírito Santo, tome a direção de todo e bendiga, abra o entendimento para que eles possam entender o objetivo e a intenção do Senhor, que é salvar nossa alma. Tu queres que eu te sirva, mas queres que eu te sirva hasta a morte e hasta a eternidade. Bendiga em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora, obreiros, obreiras, colaboradores, por vários domingos nós outros meditamos no livro de Gálatas. Hablamos vários domingos e orientamos sobre as obras de la carne. Hoje nós outros vamos falar de um tema que é um tema muito importante. Ponga aí em pantalla, aí está. Ele temor ao Senhor e a la autoridade. Toda pessoa que é bautizada ou bautizado com ele Espírito Santo, ele próprio Espírito Santo, ele se encarga de generar esse temor adentro de cada um de nós outros. Temor em relação aos pensamentos, porque vem um pensamento sujo, um pensamento imundo. Quem tem temor, de una lo repreende. Temor em sua mirada, porque ele mal, ele entra pelos olhos. Uno está sempre vigilando a sua mirada com temor. Temor é quando escuta uma coisa para que você não tome atitudes precipitadas ou venga a ser julgamento precipitados. Vamos ler no livro de Job, capítulo 28, versículo 28, assim está escrito, mire que está escrito aí. Digo ao homem, é aqui, ele temor dele Senhor, és sabedoria, e aparta-se dele mal, inteligência. Ou seja, quando nós outros temos temor, nós outros usamos uma fé inteligente, porque ele temor, ela é a única coisa que nos impede de traicionar ou desagradar a nosso Deus. Uno é casado, por que não traiciona a esposa? Por causa dele temor. Uno está namorando, e por que nele período dele noviazgo não tem sexo, não hace coisas que ele mundo naturalmente hace? Por causa dele temor. Porque quando há temor, aí está escrito, vou ervar novamente ele versículo, e digo ao homem, e aqui, ele temor dele Senhor, é sabedoria. Quem tem temor, ao mesmo tempo, atua com sabedoria. E diz mais, e aparta-se dele mal, inteligência. Ou seja, quando a pessoa tem temor, com sabedoria, vive se apartando de coisas malas, ou melhor, alejando-se
de coisas que lhe pode suziar, de coisas que lhe pode esfriar seu relacionamento com Deus. Então, vamos ler o estudo que foi preparado para a edificação de todos. Diz aí, quando uma pessoa é nascida de Deus, o Espírito Santo põe dentro de ela um sentimento de temor, que ela hace ouvir dele pecado. Esse temor santo e natural é o que nos capacita a viver uma vida alejada de toda aparência dele mal. Ou seja, quando há um temor, nosso relacionamento com Deus é um relacionamento distinto. Hasta somos criticados. Você pode observar que quando Deus pediu Isaac para que seja sacrificado, Deus não pediu a Sara, a mulher de Abraão. Deus pediu a Abraão, porque ele relacionamento entre Deus e Abraão não era o mesmo entre Deus e Sara. Às vezes você vê um pastor ou um obreiro passando por uma tormenta e sendo derrumbado. E você vê o outro que passa a mesma tormenta ou pior e sigue mais firme. Não é verdade? Se acorda quando não havia a pandemia, muita gente aparentemente estava firme, aparentemente estava na fé, mas quando chegou a pandemia, quantos desapareceram? Porque aí prova como se encontra ele relacionamento de uno com Deus. Não há temor, porque quando há temor, podemos perder tudo, mas nunca negaremos nossa fé, nunca negaremos a nosso Deus. Aí siga ele estudo. É importante aclarar que essa capacidade espiritual dele temor não quita ele direito de ser nossa própria eleição. Eu tenho temor a Deus, você tem temor a Deus, mas Deus nunca quitará ele direito que eu tenho de elegir o que eu quero. Porque se eu agora tomo a decisão de não mais querer agradar ou servir a Jesus, você crê que ele me vai obrigar? Não, o homem é livre, mas ele temor nos dá consciência que nosso relacionamento com Deus não poderá involucrar ele pecado. Nosso relacionamento com Deus não poderá involucrar coisas que você sabe que comprometerá sua vida eterna. Aí diz mais aí, Deus nunca e jamais quitará de nós outros a liberdade de eleição ou decisão. Aun sendo bautizados com ele Espírito Santo e vivendo em total rendição a Deus, ele nunca vai obrigar-nos a ser sua vontade. Deus não me obriga a nada. Deus tampouco vai obrigar a uno a nada. Deus deixa que a decisão seja de uno. E quando uno toma a decisão que eu tomo é agradar a Deus, é fazer a vontade de Deus com temor, temor em lo que vou falar, temor em minhas decisões, temor para que através desse temor eu possa estar dia tras dia alejado dele pecado e delas imundícias que este mundo está oferecendo. Aí diz mais aí, lê comigo, por favor. É justamente em este momento que entra ele temor a Deus, ele dar-nos lá ampla consciência
de que a ampla consciência de aqueles que lhe agrada ou não. Deus nos dá consciência. Eu sei o que agrada e eu sei o que não agrada a Deus. Então, se eu tomo a decisão de fazer algo malo, eu sei o que estou fazendo. Antes não. Antes de conhecer a palavra, nós outros resbalava, vivíamos sujos e nele pecado, porque não havia um conhecimento, mire, de la verdade. Mas depois que conhecemos a verdade, ele temor ha tomado possessão de nós outros, e nós outros sabemos o que agrada e o que não agrada a Deus. Será que traicionar a esposa, traicionar ele marido, agrada a Deus? Será que mandar foto de sua parte desnuda para outro, agrada a Deus? Será que agrada a Deus você fazer as coisas para ele de qualquer maneira? Não agrada a Deus. O que agrada a Deus é quando nossa ofrenda, nossa servidumbre, hacemos com temor, reverência e a cada dia nele primeiro amor. Aí diz mais adelante, para que você entenda. Essa visão espiritual só la pode ter aqueles que nasceram do Espírito Santo. Se você não nasceu do Espírito Santo, não há temor. Há uma resistência. Há gente que por um tempo ela resiste ao pecado. Mas há momento que ela agrada ao pecado. Porque não há um novo nascimento. E se uno não é bautizado, não confunda bautismo com o Espírito Santo com uma experiência com Deus. Eu tive uma experiência com Deus. Eu estava buscando, eu chorei, eu senti uma coisa muito maravilhosa, muito chévere. Ele, bautismo do Espírito Santo, ele cambia nossa natureza. Ele cambia nosso ser. E ele nos traz temor. Quem é bautizado com o Espírito Santo, tem temor. Em qualquer situação, ele temor prevalece. Vai para cá, vai para allá, eu vou. A hora não haga mais isso, haga isso, eu vou. Ele temor nos dá força e nos hace capaz de obedecer a um que nossa carne não quer obedecer. Aí ele diz mais, pero uma coisa é certa, a decisão de fazer ou não sua santa vontade vai a depender exclusivamente de cada um de nós outros. A um tendo o Espírito Santo, a decisão de fazer o correto ou o incorreto depende de nós outros, não depende de Deus. Claro que quando você tem o Espírito Santo e lhe aparece a oportunidade de fazer algo malo, primeiro que o Espírito Santo lhe frena. Segundo que o Espírito Santo lhe habla. Agora, a decisão nunca será de Deus, nunca será del diabo. A decisão será de uno mesmo tomar suas decisões. Aí ele diz assim, o Espírito Santo não impõe sua vontade, porque ele respeita nossa vontade e decisão. Nunca o Espírito Santo vai imponer, nunca. Ele sempre vai a respeitar a decisão que uno tome. Quando Adão e Eva, eles tomaram a decisão de desobedecer, Deus derrou, porque eles tomaram a decisão. Não foi Deus
que apareceu e disse a eles: não haga isso, porque Deus estava vendo, e Deus está vendo tudo o que hacemos e que pretendemos a ser, mas Deus deixa que cada um tome sua própria decisão. Deus criou ao ser humano com ele livre arbítrio, é dizer, de livre poder de decisão de sua própria vontade. Ou seja, Deus não criou um robô, um bonequito, para que haga o que ele quer. Deus criou nós outros e nos deu, vê aí, livre arbítrio. Ou seja, eu sou livre. Você é livre para tomar suas decisões, porque nele dia dele grande julgamento, ele dia que os livros serão abertos para nos julgar, Deus tendrá a liberdade de dizer: não, você que decidiu, foi você que decidiu matar, foi você que decidiu adulterar, foi você que decidiu entrar nas orgias do mundo, foi você que decidiu se prostituir. Então, se Deus está apontando tudo, está tudo sendo apontado, e quando os livros sejam abertos para ele grande julgamento, ele, ser humano, não poderá contestar, porque Deus vai dizer: não, eu lhe di livre arbítrio, você era livre, e você tomou decisões, e essas decisões lhe causou a condenação, e suas decisões lhe causou a eternidade comigo. Cada um sembra, e o que um sembra, um dia um vai a cosechar. Aí ele diz mais aí, presta atenção: é claro que essa total liberdade de eleição tem sua responsabilidade, que sigue a uma lei natural que disse, ponga aí, por favor, mira o versículo, Gálatas, capítulo 6, versículo 7, não os deixeis enganar, é o que Pablo diz, não os deixeis enganar, de Deus nada se burla, pois todo lo que el hombre siembra, isso também segará. Tudo que sembramos, vamos um dia a cosechar. Eu estou cosechando hoje o que eu sembrei ayer. Eu vou a cosechar amanhã o que estou sembrando hoje. É uma ordem de Deus. O que o homem ele sembra, ele um dia vai a cosechar. Aí diz aí: nós outros cosechamos hoje lo que sembramos ayer, cosecharemos amanhã lo que estamos sembrando hoje. É uma lei, e esta lei de Deus nada pode cambiar. Mas Pablo, ele digo, não os enganei. Por isso que amanhã, nele programa Obreiros em Foco, todos os dias, eu vou estar falando sobre esse espírito, chamado espírito enganador. Quantas pessoas que se deixam enganar, e quantos que estamos se enganando. Você vê o absurdo de uma pessoa para querer ser obreira ou obreiro, e quando ele, pastor, pergunta: você é bautizada? Você é bautizado com o Espírito Santo? E a pessoa sabe que todavia não és, mas porque queres ser obreira, porque queres ser obreiro. Uno habla: não, eu sou bautizado com o Espírito Santo. E quando começa a servir como obreira ou como obreiro, aí começa a mostrar sinais que não és bautizado com o Espírito Santo. Começa a mostrar com atitudes que não há batismo, porque todo aquele que és bautizado com o Espírito Santo, ele tem esse diferencial
que se chama temor. Ele temou de orar antes de dormir. Ele temou de orar quando se desperta para agradecer a Deus por mais um dia. Ele temou que quando uno recebe uma plata, primeira coisa que uno se acuerda é apartar seu dízimo, é apartar a primícia. Um dia uma pessoa me perguntava, pastor Jorge, ele dízimo salva? Através dele dízimo, uno poderá ser salvo? E eu lhe dizia, não, ele dízimo não salva. Mas todo salvo é dízimista. Ele dízimo não salva. Mas todo salvo, ele é dízimista. Ele dízimo não salva. Mas lá infidelidade impedirá que uno entre nele reino de Deus, porque os infieles não serão salvos. Os infieles não terão lugar em um descanso eterno. Então, são regras, mandamentos que obedecemos por temor a Deus, porque quando você tem temor, você não toca nele sagrado. Quando você tem temor, você não hace coisas que você sabe, não, isto aqui desagrada a Deus. Isto aqui não agrada a mim, Deus. E mandamos preparar esse versículo, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, Pablo diz assim, está alerta. Está que? Alerta. Você pode ver quando ele governo diz assim, estamos em um estado de alerta. Um tem que estar prestando atenção. Está alerta. Permanecer firmes em la fé. Portai-os varonizamente, sede fuertes. Ou seja, primeiro Pablo digo que uno deveria estar aqui, alerta. Que está alerta? Está vigilando, está com ele temor. Depois ele disse, permanecer firmes em la fé. Eu não posso permitir que ele fogo de la fé se apague. Depois ele diz, portai-os valornilmente, sede fuerte. Ou seja, temos que estar forte. Temos que estar, minha amiga e meu amigo, vigilando todo ele tempo, avivados em la fé. Outro dia, eu perguntava para uma pessoa, você viu no sábado, e na reunião dos obreiros? Não, eu não vim, pastor, porque estava ocupado, estava trabalhando. Que tudo bem. Pero você viu o link? Eu enviei o link. Eu vi que o link chegou para eu ver. E já lo viu? Não, já havia passado vários dias. Sabe por quê? Uno vai perdendo a essência. Uno vai perdendo este fogo. Uno vai derrando ele temor. Não, depois eu vejo. E ele, diabo, vai trabalhando de maneira muito lenta, muito despacito. E quando uno menos espera, caiu. Quantos que já estuvam a meu lado? Quantos companheiros que eu estava trabalhando com eles, lado a lado, e de la noite à la manhã, aquele companheiro, supostamente de la fé, não me vou, não quero mais aquela obra, não quero mais, de la nada, mas não és de la nada. Já venia caindo, já venia se inclinando, pero nada ver. Às vezes nenhum não se dá conta que está se acercando ao abismo. Por isso que devemos, obreiros e obreiras, seguir esse versículo aí. Está alerta. Toda esta semana eu vou estar falando sobre este tema de você estar vigilando contra o espírito enganador. É ele pior espírito do inferno, porque ele vai enganando. Uno pensa assim, não, eu colaboro, eu venho, pongo um uniforme e eu colaboro. Deus não está preocupado em só você colaborar.
Mas a preocupação de Deus é que uno permaneça firme em la fé. Quando estamos firmes em la fé, estamos nele temor, estamos em la obediência. Este sábado, a hora, dia 23, la quarta reunião de la armadura. Primeiro sábado, dia 2 de janeiro, se acorda? Hablamos sobre praticar a verdade, como uno colocar a verdade em prática. Segundo sábado, dia 9, nós outros hablamos em viver em la justiça. Ayer, sábado, hablamos sobre estar com os pés calçados, protegidos com o evangelho de la verdade. E este sábado, dia 23, vamos estar falando sobre o escudo de la fé. Para que serve, pastor Jorge, esse escudo de la fé? É o que Pablo disse aí. Permanecer em alerta, estar em alerta, permanecer firmes em la fé. Quando uno permanece firmes em la fé, meu amigo, quem pode lhe derrubar? Nadie pode lhe derrubar. Traga sua livreta, traga a petição, será sábado e todos os obreiros, atenção obreiros, que participam de grupos, grupo de evangelização, grupo jovem, grupo Caleb, grupo de la cura de los vícios, há vários grupos na igreja. Vocês devem invitar a gente do grupo para vir nesta reunião de la armadura, porque quem gana é o reino de Deus. Se o grupo de evangelização está com a armadura, imagine que vai acontecer, ele grupo jovem, ele grupo Caleb, ou seja, os membros todos poderão vir, porque cada sábado ha sido mais forte que o outro. Haga ele resumo, eu vou enviar para os terdes este estúdio, haga um resumo e através do WhatsApp você pode me enviar 099 895 9144. Envie ele resume para que eu veja se você realmente está prestando atenção e você mesmo. É bueno que você haga um resumo para que você mesmo veja o que você está recebendo, para que Deus lhe bendiga. E próximo sábado, esse sábado, dia 23, vão se preparando todos os que estão na classe dele CPO. Os que estão na classe dele CPO oficialmente, aqueles que estão oficial e que já há 3 meses que estão participando. Esse sábado, dia 23, nós outros estaremos aí graduando os novos colaboradores. E próximo domingo, dia 24, começaremos mais 3 meses de CPOs. Você que de repente participa dele CPO, mas não é oficial. Você deve buscar ele pastor aí na igreja para que você pueda participar oficialmente. Há regras. Primeiro, você tem que estar liberado. Segundo, você tem que ser bautizado. Não é pensar que é bautizado. Bautizado com ele Espírito Santo. Se você atende todas as necessidades da entrevista, você poderá participar oficialmente para que futuramente você seja um obreira ou um obreiro. Primeiro, colaborador. Queda como colaborador por um tempo de prova. Depois, será posto como obreiro, mas para servir não por uns anos, mas para servir hasta la muerte. Então, aqueles que digam, pastor, como que eu hago para participar dele CPO oficialmente? Busque ele pastor da igreja e os pastores sabem tudo o que ser para que você pueda estar. Próximo domingo começaremos e
E próximo sábado, a hora, dia 24, aí estaremos, dia 23, estaremos graduando em todo o país os novos colaboradores, mais soldados em la batalha para ajudar os afligidos e os desesperados. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Mi Deus e mi Padre, em o nome de nosso Senhor Jesus, nós outros lhe agradecemos. Somos livres, não somos obrigados a ser nada, mas por causa do Espírito Santo, que puso esta semilla, chamada temor, dentro de nós outros, não aceitamos que de nossa boca salga a mentira, porque Ele, Padre de la verdade, é Ele Senhor, e Ele, diabo, é Padre de la mentira. Quem não tem temor, la mentira sale com facilidade de la boca. Quem não tem temor, vive infectado com la malícia, vive com os olhos malos. Aqueles que não têm temor, tocar ou não tocar nele décimo, é algo comum e corrente, és infiel, toca nele sagrado. Mi Padre, haga, por favor, que nasca temor, porque por la maneira que uno contesta quando hacemos uma pergunta, se percebe que não há temor. Ele tipo de mirada, ele tipo de comportamento, determinados comportamento, uno não consiga obedecer. Hablamos, mire, haga assim, tem que ser hecho assim, e uno sempre quer ser a sua maneira. Não há temor, é a falta do Espírito Santo. Sempre está airado, sempre está aborrido, sempre está com rábia, não há temor. Então, meu Padre, bendiga para que nós outros, através de tua sabedoria, alcancemos ajudá-los, porque ele resto dele, Senhor, não pode estar sem a armadura. Ele resto dele, Senhor, tem que estar saudável espiritualmente, tem que estar saudável em la fé. Meu Padre, eu entrego todos eles em tuas mãos, e que o Senhor tenha misericórdia de nós outros, e que la chama e ele fogo dele temor esteja encendido de dia e de noite. Satanás intenta apagar este fogo. Espírito enganador está amarrado, está atado em nome de Jesus. Meu Padre, que mientras estamos orando aqui, há algum obreiro, há algum servo enfermo que sejam curados a hora. Há algum servo pensando em adulterar, roubar, matar. Há algum servo dele, Senhor, pensando em se entregar ao pecado, pensando em entregar seu uniforme. Meu Padre, está amarrado. Espírito Santo, se há algum candidato ao CPO que reconhece que não tem ele Espírito Santo, que ele seja humilde e diga, não, eu pensava que eu tinha, porque quem tem. Porque, meu Padre, quem tem tu Espírito, não tem dúvida que ele o tem. Mas, meu Deus, porque queremos que aqueles que serão levantados, eles entrem pela porta, não entre pela ventana, como um enganador. Toma todos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Próximo domingo, volveremos com a classe. Envie ele resume e participe do programa Obreiro em Foco. E invite outras pessoas para participar, porque ele programa não somente ajuda aos obreiros, mas ajuda a todos que querem se involucrar mais com o poder de Deus. Que Deus bendiga todos os teus, que descanse e que em toda a fé que os te usar, use com temor, porque quem vive nele temor, vive em la fé. Hasta luego.
delante de tu grandeza. Lo que se ve, el corazón no siente, el cuerpo responde, mi alma no miente. Prueba ahora este corazón. Mira, Señor, si no tengo razón, pues yo no quiero ser emocional. Espíritu Santo, acércate a mí y hazme tu morada, y hazme tu morada. Espíritu Santo, mora en mí. Mi corazón quiere ser tu altar, haz tu morada. Yo te invito y nunca más te dejaré en mí. Haz tu morada en mí, haz tu morada en mí. 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 Heme aquí con mis debilidades, delante de tu grandeza. Lo que se ve, el corazón no siente, el cuerpo responde, mi alma no miente. Prueba ahora ese corazón. Mira, Señor, si no tengo razón, pues yo no quiero ser emocional. Espíritu Santo, acércate a mí y hazme tu morada, y hazme tu morada. Espíritu Santo, mora en mí. Mi corazón quiere ser tu altar, haz tu morada. Yo te invito y nunca más te dejaré ir. Haz tu morada en mí, haz tu morada en mí. 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 Mi corazón quiere ser tu altar, haz tu morada. Yo te invito y nunca más te dejaré ir. Haz tu morada en mí, haz tu morada en mí, haz tu morada en mí. Haz tu morada en mí, haz tu morada en mí, haz tu morada en mí.